Meus queridos, cá estamos nós para mais uma partilha. Hoje temos o gosto, o prazer e a honra de ter a Susana Pacheco connosco. Olá, Susana. Olá, Diogo, tudo bem? Vamos a falar de nós lunares, não é, Susana? Sim, Falar deste ponto muito interessante, não é, da astrologia, que sem dúvida que é usada mais nas natividades, não é, na astrologia natal, mas não só. Há muito também, vamos ter o vídeo, já tivemos o vídeo da Isabela a falar da importância dos eclipses e provavelmente desta questão do eixo nodal. Mas hoje vamos falar especificamente sobre esta influência do eixo nodal nos mapas de nascimento, não é, Susana? exatamente. Vamos então E começar por também, falar um sim, bocadinho, Susana, se calhar, do teu percurso com a astrologia. Destaca assim três ou quatro sim, pontos que tu achas que sejam pertinentes para resumir, não é, a tua jornada na astrologia em três ou quatro momentos que tu achas realmente significantes para ti. ok. Então, Diogo, eu sempre me interessei por astrologia, desde nova. Ainda assim, apesar de gostar de ler, de me interessar pelo tema, só há mais ou menos com 27 anos, que é o retorno de Saturno, muita gente também se pode identificar com isso, porque há sempre alguma coisa, alguma mudança, algum impulso, não é, na nossa vida, no nosso caminho que nós nos tentamos alinhar ali. E aconteceu o mesmo comigo. Foram várias situações ligadas com a minha vida profissional, com a minha saúde, várias reviravoltas que me levaram a perceber que eu precisava mesmo de parar e estudar astrologia. E também, ao mesmo tempo, não é? Surgiu o interesse que estava meio que guardado dentro de mim por ler tarot. Portanto, o tarot, a astrologia e até outras coisas que eu fui aprofundar ao mesmo tempo, como a leitura da aura, surgiram ao mesmo tempo da astrologia. E a primeira vez que eu estudei astrologia, o início mesmo, já estava a estudar astrologia moderna. A astrologia que surgiu primeiro na minha vida foi a moderna. Esta questão dos nodos lunares, ela não surge logo de imediato, não é? Nós sabemos que os nodos lunares nem são usados por todos os astrólogos e alguns astrólogos podem focar mais do que outros, alguns tipos de astrologia podem focar mais do que outras. Eu diria que todas as astrologias que forem evolutivas ou kármicas são aqueles tipos de astrologia que focam mais isto. Porque têm sempre esta predisposição, não é? Para lembrar o que existiu antes, não é? Como nós nascemos, nós não vimos vazios de significado, não vimos vazios de conteúdo, de talento. Nós às vezes podíamos pensar isso, não é? Mas em princípio quem depois desenvolve aqui muito este estudo evolutivo percebe que há qualquer coisa que nós já trazemos connosco. E foi por isso que eu também, da moderna e da evolutiva, então comecei a me interessar muito e a utilizar, não é? E depois é na prática que eu utilizando primeiro comigo e depois em consultas que eu começo a perceber que é útil, é uma informação muito útil para as pessoas e para muito o que é aquela coisa de o que é que eu posso fazer. Não é só uma coisa, não é? A nossa missão não é só uma coisa, mas que vários caminhos é que seriam bons para mim, não é? Que várias atividades e que várias situações é que eu posso florescer. E tem muito a ver Exatamente. com este equilíbrio entre os nodos, que é uma polaridade que também vamos falar a seguir. E além desta astrologia, eu agora também, como sou uma grande apaixonada por história, por, por tudo que é o antigo, na verdade, não é? Por tudo o que nos dá a tradição, eu fiquei super apaixonada pelos cursos das minhas professoras, que também já cá estiveram, das Moirai, e achei super interessantes e diferentes, e uma abordagem também muito abrangente e muito séria ao mesmo tempo, e então quis estudar astrologia tradicional, porque estou a fazê-lo este ano, porque me está a dar um contexto. É como se agora eu tivesse a ter o contexto todo, não é? Tudo o que aconteceu antes. Exatamente. Então está a ser muito giro. Estou a gostar Queres muito. partilhar connosco? Nós já estivemos a conversar aqui um bocadinho antes e a Sim, Susana tem uma história maravilhosa, não é? Ou melhor, o gosto da Susana pela história, pela literatura, pela poesia. exatamente. Contas um bocadinho sobre isso, porque eu acho que é muito interessante nós partilharmos a influência e a presença da astrologia, da simbologia de uma forma geral, mas da astrologia em particular, em todas as formas históricas, não é? Sejam artísticas, escrita, poesia, etc. Sim, Diogo, eu adoro poesia, né? Eu escrevo poesia desde os 10 anos, mais ou menos. Depois tive uma professora de português, há sempre alguém, não é? Os nossos mentores que me incentivou muito, que falava muito comigo, que me dizia para não parar de escrever. Isto para uma criança de 10 anos, não é? É uma coisa importante, marca. Às vezes nós dizemos que realmente há aquelas pessoas que ficam ali nas nossas memórias. Eu era muito ligada com poesia, com os nossos poetas e Fernando Pessoa, não é? É super importante. Claro que eu depois aprofundei mais tarde, como todos nós na escola,
aprofundamos Fernando Pessoa, no secundário, não é? Como acho que toda a gente mais ou menos passou por isso. Mas eu fui um bocadinho pesquisar sobre ele, porque eu, como gostava muito do que ele escrevia e me identificava muito com aquela tendência dele de criar várias situações, vários heterónimos e tudo mais, achei muito, muito peculiar, muito curioso, e descobri que ele também era astrólogo, que ele também fazia mapas. E então comecei a pesquisar sobre isso, porque hoje em dia na internet já existe muita coisa também sobre isso. Os desenhos dele circulam, estão disponíveis, os desenhos que ele fazia dos mapas de várias pessoas, e até algumas vezes pessoas bastante conhecidas. Ele chegou a publicar também sobre isso em revistas na altura, e já aí nós percebíamos que este tema da astrologia também não era assim uma coisa pouco séria, até era uma coisa bastante séria. Só que depois lá está, é aquela coisa, eu interessada por isso, anos mais tarde é que vou estudar, mas sempre aquilo ficou-me sempre assim como uma coisa do género. E eu consigo-me perceber melhor, porque eu tenho estes gostos, eu tenho estes fascínios. Lá está, eu sendo uma pessoa que vem que sem qualquer conteúdo não poderia ser, não é? Nós trazemos alguma coisa já dentro de nós. E eu sempre trouxe isso, que foi o fascínio pelo oculto, o fascínio pela questão de sentir que tínhamos um guia na vida, seja Deus, seja o universo, seja as galáxias, o que vocês quiserem chamar. Mas eu sempre senti que tinha esta ligação com as artes, com a cultura, com a poesia, mas ao mesmo tempo com algo que estava, por isso é que eu também coloquei este nome na minha página, algo que estava invisível, não é? Ou que aparentemente é invisível, mas que está sempre presente na nossa vida. E este fascínio pelo oculto e pela astrologia sempre veio, não é? Sempre veio ao de cima nestas situações em que eu me encontrava com alguém, mesmo que a pessoa já não esteja entre nós, não é? Um artista, por exemplo, eu estava a estudar qualquer coisa de história da arte, e fazia uma referência a qualquer um planeta, a Saturno, ou alguma coisa, e eu sempre encontrei várias coisas na história, várias coisas nos livros. Shakespeare, por exemplo, também escrevia muito sobre astrologia, nos seus textos mesmo que ele utilizava para as peças, tinha muitas referências astrológicas. E por isso é que eu te estava a comentar contigo antes, não é possível, as pessoas às vezes fingem não ver, ou não estão atentos, não estão com aquele olho atento, não é? Para captar, porque as referências do que é a astrologia, do que é o estudo da astrologia, eu acredito que elas estão em muita coisa, em todo o lado. E isso é fascinante. E eu acho que não conseguia mesmo escapar. É como eu costumo dizer, se é para nós não podemos escapar. É mesmo Lá vais encontrar, aceitar. mais tarde ou mais cedo, encontra-se connosco. Excelente, Sana. Muito obrigado por teres partilhado É, isso, não é? Que é muito importante. Nós percebemos que a astrologia vai muito além se calhar, da astrologia dos astrólogos, não é? A astrologia não pertence aos astrólogos, pertence à história da humanidade. Não é? Há muitas representações certo. artísticas, mais uma vez, geométricas, arquitetónicas, históricas, da presença da astrologia, a presença desta ligação do céu e terra na história da humanidade. Então, às vezes as pessoas pensam, eu tenho que estudar astrologia para atender mapas, não é? Ou para fazer consultas. Uhum, E há uhum. muitos historiadores que estudam astrologia para perceber a história. Não tem nada a ver com atendimentos. Não é? Desenvolvem outro lado da astrologia, que é essa parte mais de investigação. Mas isso ficará para outro assunto, para outro momento, para outra partilha. E hoje vamos então focar-nos aqui nos nós lunares. E a nossa Susana trouxe-nos um PowerPoint, uns slides para ilustrar algumas ideias que vai passar agora a falar. Susana, força! Obrigada, Diogo. Então, eu trouxe-vos aqui este PowerPoint sobre os nodos lunares, porque eu senti que era necessário também ilustrar, ok? Porque nem sempre é muito fácil. Os símbolos são estes que estão aqui, não é? O que está virado para baixo seria o sul, o que está virado para cima seria o norte. E muitas vezes só aparecem no mapa porque eles estão sempre em oposição. Também esta é uma coisa que eu queria passar aqui. Portanto, nós termos um dos símbolos no nosso mapa, normalmente já sabemos que o outro vai estar na casa e no signo oposto. Eu quis trazer o início, porque nós temos os eixos todos, que existem em todas as casas e todos os signos, e também vou passar aqui um resumo de quais é que são, mas quis trazer o exemplo da 1 e da 7, da casa 1 e da casa 7, porque é muito engraçado. São as minhas casas, em oposição são as duas, Diogo, que tem na 7 e na 1, e a Carneiro e Balança é os nodos que nós estamos a viver neste momento, portanto, são as energias dos nodos lunares neste momento. Então eu achei muito curioso tudo isto e quis trazer para ilustrar, e também porque eu acho que
falar um bocadinho sobre a nossa experiência, sobre como é que isto nos impacta a um nível pessoal, nos ajuda muito a compreender. Então eu quis trazer aqui para nós vermos. O que é que eu vou falar? O que são os nodos? Eu chamo normalmente nó de norte e nó de sul, cabeça e cauda do dragão, mas há muitos mais nomes. Os eixos nodais que eu vou focar aqui, como eu já disse, é carneiro e balança, ou libra. Quis pôr libra porque há algumas pessoas também que conhecem por libra, principalmente os astrólogos do Brasil. Então é balança, é a mesma coisa. E exemplos práticos. Eu tenho aqui um exemplo prático, posso falar da minha experiência também, pessoal, não tenho qualquer problema de falar várias coisas que eu própria encontrei, mas aqui um exemplo de uma pessoa conhecida também eu vos trouxe, que eu acho que neste exemplo é bom, porque é uma pessoa que não só impactou, conseguiu fazer esta transcendência, não é, na sua vida pessoal, mas que impactou muito. Vocês depois vão perceber porquê. Ok, então o que é que são os nodos lunares? Muita gente fica confusa, porque se nós estamos a falar de planetas, pensamos que seriam um planeta ou que seriam alguma coisa que existe, não é? Mas, na verdade, eles são pontos imaginários que marcam o encontro do plano da órbita da Terra com o plano da órbita da Lua. E esta órbita, esta que é chamada de elíptica, não é? Quando traçamos então uma linha, que eu vou mostrar a seguir a imagem, entre estes dois pontos, obtemos a chamada linha dos nodos, que demarca este alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. E isto está ligado justamente com os eclipses. Tanto que os eclipses eram eventos muito perturbadores, não é? Nós estamos na antiguidade e todos estes mitos do dragão, que nós vamos ver também a seguir, eram como eram maus agouros de alguma forma. Nós agora, na astrologia que fazemos, e muitos astrólogos modernos, veem isto sempre como catalisador de várias coisas, não é? Claro que sim, que vai acontecer alguma coisa importante, que vai acontecer alguma descarga energética forte, mas isso não significa sempre coisas tão más assim. Muita gente que nasceu no eclipse, temos visto, são pessoas que fazem coisas extraordinárias, pessoas que nasceram mesmo num eclipse, naquele momento exato, são pessoas que depois levam uma vida ou de reconhecimento ou de grandes feitos de honra. E não quer dizer que tenham uma vida desgraçada, pelo contrário. Deixa-me só fazer um É apontamento bastante aí. relevante. Desculpa Diz. interromper-te. Desculpa interromper, desculpa mesmo, Claro. Susana, porque eu de repente parecia que ias terminar. Mas é só para reforçar esta ideia que tu acabaste de dizer, que os eixos nodais relacionam a Terra, a Lua e o Sol. Não é? Ligam estes dois pontos que na astrologia são extremamente importantes. O Sol e a Lua, né, do mapa astrológico, têm uma grande relevância, e o eixo nodal, não é, traz-nos um pouco a combinação dessas temáticas, não é? Exatamente, é isso mesmo. É muito importante É por realçar isso isso, não é? que é por isso que eu também quis trazer aqui uma imagem, porque, e já agora para dizer que o eclipse solar ocorre quando a lua nova surge perto de um dos nodos, e o eclipse lunar quando a lua cheia, aqui em oposição, não é? Surge perto de qualquer um destes nodos. Eu tenho aqui Exatamente. uma imagem, porque exatamente às vezes é mais fácil para as pessoas também entenderem. Visualizar, Vou é? passar, exatamente. Maravilha. É, que é aqui a imagem que nós vemos aqui, a tal eclíptica, aqui o lunar path seria o caminho, não é? O percurso da Lua, e temos também aqui o Sol e a Terra aqui em representação. Estes dois pontinhos, se nós ligarmos, não é? Em oposição temos o North Node, ou o Nó do Norte, e o Nó do Sul. E também dizer que eles têm um movimento ao contrário. Por isso é que nós passamos de Touro, Escorpião para Carneiro e Balança, porque nós vemos, eles têm este movimento. E o que é que acontece muitas vezes no nosso mapa, ou nos mapas de pessoas? Se a pessoa tiver os nodos naquele iniciozinho daquela casa, quase a cair para a outra, normalmente é considerado na anterior, não é? Porquê? Porque ela anda para trás. Então, o nó andando para trás, ele vai entrar na casa anterior, não é? Então, Exatamente. é interessante nós termos isto em consideração, O que movimento ele não normal é ele não ortrógrado, anda. não é? Exatamente. O movimento normal Exatamente. seria ortrógrado para o eixo Seria nodal. retrógrado, exatamente. Eles estão sempre retrógrados, não é? Eles estão sempre. E mais ou menos quanto tempo é que eles passam em Sim. cada signo, Susana? Em É cada 18, eixo, não é? 18 meses, é 18 meses, 18 meses. Por isso é que nós muitas vezes, quando estamos a falar com pessoas da nossa idade, amigos nossos, da nossa idade, nasceste no mesmo ano que eu, muitas vezes, não é? Porque são estes meses todos, 18 meses, temos os mesmos signos. O que importa muito referir aqui, que eu gostava muito de focar, é que é mais importante para a análise
mais do que o signo, a casa, não é? Porque a casa, no fundo, é aquele grande desafio, é o ambiente onde tu vais desenvolver aquele signo, portanto, é a atmosfera, é tudo aquilo que é o teu desafio. Por isso, quando eu aprendi isto em evolutiva com a minha professora Carla Mel, também quero também agradecer muito, porque ela também me ajudou muito, inspirou-me, deu muita bibliografia sobre isto, e realmente foi a pessoa que mais me abriu os olhos para esta questão. E muito importante aqui nos nodos é percebermos que os signos são importantes, ok? Ok, temos que ter em noção que teres em determinado signo é como se fosse uma mistura entre o signo e a casa, mas aquilo que tu tens mesmo que fazer, que tu tens mesmo que tentar-te, ou não é livrar-te do teu sul, mas é perceber o meu nó de sul já é aquilo que eu já sei, então o que é que eu não sei? O que é que me desafia? Onde é que eu tenho que me dedicar nesta encarnação, não é? Que nós falamos muito assim, nesta encarnação, nesta vida. Porque é exatamente porque é a casa onde cai, é muito mais específico para esta pessoa, a casa onde o nó de norte, se o meu nó de norte está na 1 e não está na 8, é diferente a mensagem para mim, ou não está na 12, é diferente, vai ser sempre diferente, ok? Então Exatamente. E aqui, só para reforçar eu isso, concordo é importante, exatamente, não é? é É muito importante, importante isso. é importante porque se estivermos a pensar no que é que vamos fazer na nossa. Pronto, o que é aquilo que nos custa mais a deixar para trás, não é? Tendências que nos custam mais a deixar, normalmente tem muito mais a ver com o nosso nó de sul, por causa da casa, do que por causa do signo. O signo é só. É, é, uma, é um mix de nuance, é como se nós estivéssemos a ver uma cena que ela se passa em determinado sítio, que é a casa, e a energia com que nós vivenciamos aquilo e com que nós agimos dentro daquela questão é do signo, ok? É mais focalizado no signo, mas o que é mesmo importante aqui focar é a casa. Pronto, e é por Maravilha. isso que eu também quis dar essas notas. Vamos então avançar para uma coisa que é muito curiosa, que são os mitos. E eu tenho a certeza, Diogo, que tu já ouviste falar, porque não é só a nossa cultura que fala dos nodos, temos muito a astrologia védica, por exemplo, oriental, os nomes que se dão também são diferentes, Rahu e Ketu, portanto o Rahu seria a cabeça, o Ketu seria a cauda. Nós, normalmente aqui, mas também muito influenciados pelo dragão, não é? O dragão é uma figura mitológica também do Oriente. Nós chamamos também de cabeça e de cauda do dragão. E porquê? Porque isto seria um dragão que apareceria para engolir o Sol. Como diz aqui, um dragão do céu engole o Sol e acaba dividido em duas partes. E a cabeça seria mais benéfica, não é? Porque a cabeça, no fundo, até tem V, e a cauda seria o mais maléfico, porque é aquilo que já está nas nossas costas, atrás das costas, não é? O que não se vê. E eu trago aqui também a seguir outros exemplos, que um deles eu achei muito engraçado porque se liga também com a parte religiosa, ainda que eu encontrei informação, que é o mito de São Jorge, que se calhar nem sempre foi muito falado, porque lá está, depois a religião às vezes tem assim umas coisas que não gosta de misturar com estas questões mais astrológicas, mas havia muito esta ideia que foi escrito e foi dito que São Jorge teria morrido e foi viver para a Lua. E o que é que ele estava lá a fazer? A matar um dragão que queria devorar o Sol. Portanto, se nós formos a pensar, isto é uma ideia que eu também tenho, como uma pessoa que tem fé, que eu sou uma pessoa crente, mas eu costumo dizer é que todas as religiões vão tocar quase na mesma coisa, vão tocar quase no mesmo tópico, mas vão atribuir personagens diferentes, nomes diferentes, para falar do mesmo. Não é? E nós temos o São Jorge, que é esta imagem que está aqui, também tem ali a cruzinha, e do outro lado eu quis também trazer uma representação chinesa do que é que seria este dragão a devorar o sol, que eu também achei muito giro. Estive a pesquisar imagens e achei É muito muito interessante. interessante, não é? E há uma história, mas isso eu acho mesmo o William Lilly, não é? A questão da astrologia cristã, a influência da astrologia, não é? Na cultura ou no conhecimento cristão é Uhum. muito, é muito amplamente estudado, não é? É amplamente Muito. presente e é evidente que há uma influência grande da astrologia no cristianismo e depois houve ali um momento de divisão, não é? Mas a influência nas igrejas, no próprio pensamento cristão, há uma influência grande da astrologia e basta As eram estudar. muito mais ligadas, não é? Muito mais interconectadas do que agora se faz parecer. Do que hoje em Sim, por dia exemplo, nós, não é? E mesmo as exatamente. pessoas que são ligadas à religião fazem parecer, porque estavam.
estavam conectadas e vinham muito, como tu estavas a dizer, nos escritos, nos edifícios, nos mitos, tudo. Todos os símbolos estavam lá, estavam presentes. É uma relação muito forte, não é? Que não, depois É, é. acaba por se calhar chamar outras coisas, não se percebe o fundamento, mas se nós formos estudar o fundamento não é, das ideias, às vezes vamos encontrar referências que se calhar numa primeira fase eram profundamente, não era óbvio, e depois percebe-se que realmente há uma ligação grande a outras áreas. Que fixe. Pois, e Temos aqui depois outra também há questão. uma coisa que tu me fizeste lembrar, que não na astrologia evolutiva que eu pratico, mas se calhar os orientais principalmente, quem vê mais o Ketu e o Rahu, pode haver esta coisa muito de querer matar a cauda, ok? Pode haver muito esta coisa de querer eliminar, não é todas as correntes, não é, da astrologia, mas há uma corrente ou outra que diz, vamos eliminar o passado e vamos focar na cabeça, mas não é isto que nós aprendemos, ok, em evolutiva, é que nós temos a polaridade, temos os opostos, que é aquele aspecto que não há nada a fazer, não é? Que é aquilo, que é a oposição, mas no entanto, como equilibrar? Porque o que tu tens do teu passado é uma coisa que tu já aprendeste, é uma coisa que tu já trazes para esta vida. Portanto, se tu já és bom, ou se tu já tens um talento naquela área do teu passado, naquela casa em que tu vais cair no teu passado, tu podes ajudar outras pessoas, e muitas vezes pessoas com eixos opostos, não é? Podem-se ajudar muito a perceber como é que vão ser mais assim e vice-versa. Ou seja, nós não podemos, é um bocado anti ou contra a natura, nós estarmos a querer eliminar uma das nossas polaridades. Então, o que eu também queria passar aqui é que, pelo menos, a visão da evolutiva, não é? Da astrologia evolutiva, é muito sobre conhecermos profundamente e a astrologia para o autoconhecimento, para que possamos transcender o nosso mapa, não é? Para que possamos ter uma vida que não nos que o que é menos positivo nos oprime, mas sim que nos consegue ajudar tudo, tanto o nosso passado, tanto as nossas amarras ao passado, nos consegue tudo transcender através do nosso norte, daquilo que nós realmente viemos desenvolver. Portanto, é isso que eu também gostava de passar. Esta Sim. dinâmica não é matar um e ficar com o outro. Né? Depois, eu trago aqui todo o resumo, não é? Tanto dos signos, porque muita gente não tem pronto, a visão assim clara, por isso é que eu também quis trazer em imagem, porque não tem visão tão clara do que é que seria isto das oposições, dos signos opostos e das casas opostas. E trago também um pequenino resumo, ainda que eu vá focar mais no primeiro caso, porque, como disse, é muito pessoal, ligado à minha experiência, e acho muito engraçado, que já comentei contigo, Diogo, que quando um astrólogo tem certas situações no seu mapa que lhe dizem muito respeito, vai atrair sempre pessoas para consulta com essas características. Então eu estou a atrair muitas pessoas com o eixo 1, então ontem me aconteceu, o eixo 1,7 nos nodos, ou 7,1, não é? Que é ao contrário do meu. E isto acontece-me muitas vezes, e não só com os nodos, mas com ascendentes, com luas, com situações que, lá está, espelham o teu mapa de alguma forma. Então eu queria explicar aqui, é que estamos a viver neste momento a oposição do carneiro com a balança, que é o primeiro que aparece, e que também corresponde ou à casa 1 e à casa 7, porque lá está, as energias são ligeiramente diferentes, não é? Se estivermos a falar do signo, estamos a falar mais das energias expressas do signo do arquétipo do signo, das casas é mais daquilo que a ação, não é? Representa na nossa vida. Pronto. Mas de qualquer forma, e para fazermos isto de uma maneira mais simplificada, e até há um livro muito bom que eu também vou referir, que é da Jane Spiller, ela faz os capítulos exatamente assim, que é eixo 1,7, e se tiveres o eixo 1,7, ou se tiveres, também deves ler, não é? Se tiveres carneiro e balança. Ainda que, como eu foquei ao início, o mais importante para a pessoa é a casa do que o signo. Mais importante porque é aquilo que vai dar todas as diretrizes do que é que ela deve abandonar e do que ela se deve focar. Ok? Então, o eixo 1,7 seria eu versus o outro, não é? Porquê? Porque já vamos aprofundar a seguir, mas tem tudo a ver com isto de eu estar confortável nos meus relacionamentos, porque eu já aprendi isso, eu já me relacionei muito no passado, ou nas vidas passadas, como a pessoa quiser dizer, ainda que, também, disclaimer, vida passada pode querer dizer uma variedade de coisas. Pode ser, eu estive cá mais vezes, ou eu trago informação, eu tendo
a ir por este lado, que é, eu trago informação, ou trago várias informações dentro do que é o meu ADN, do que é aquilo que eu herdei dos meus antepassados. Por isso eu gosto muito desta abordagem evolutiva, no sentido de que eu tenho esta percepção por mim, não é? Pelo meu mapa, mas tenho esta percepção pelo mapa dos meus clientes, que eles têm talentos, que eles têm predisposições, e no caso da casa 1 e da casa 7, tu tens isto nos relacionamentos, ou seja, tu já estás formatado para os relacionamentos, mas será que os relacionamentos te deixam ser a tua própria pessoa, a pessoa que tu, a expressar a tua individualidade, teres autoconfiança em ti, teres coragem, várias coisas que nós vamos ver a seguir, ou seja, as pessoas têm vindo muito a falar comigo sobre estarem a perceber que outras dinâmicas relacionais, relacionamentos que são, pronto, até às vezes podem ser longos ou podem ser mais curtos, mas de qualquer forma ficam admirados que muitos relacionamentos estão a acabar ou estão a diluir-se. E casamentos e relacionamentos, o que for. E tem muito a ver com esta questão. Nós estamos a ter um grande embate aqui, pois claro, dependendo do mapa de cada um e dependendo de todos os trânsitos de cada um, estamos a ter este embate novamente a nível coletivo do eu versus o outro, no sentido em que tudo o que sejam relacionamentos, que a pessoa esteja meio que a fazer a vontade do outro e esteja a ficar frustrada porque não consegue ter a sua voz, a sua independência, isto, pronto, pode acontecer durante algum tempo, mas vai sempre entrar num momento de ruptura, crise. E nem sempre das crises nós conseguimos, muitas vezes não conseguimos continuar, não é? Temos que mudar alguma coisa. E é isso que está a acontecer. Portanto, a individualidade, o individualismo e algum egoísmo, ok? Às vezes é visto de lado, olhar de lado, é visto como algo negativo, mas eu acredito para pessoas que, como eu, tenham um nó de norte na um, têm que aprender um bocadinho a ser egoístas. Isto parece uma coisa, uau, estás a falar sério? Sim, estou mesmo a falar a sério, porque se nós não aprendermos isso neste texto, eu já vou explicar a seguir mais a detalhe, caímos neste erro, não é? No erro de estar no foco do outro, o outro é importante, eu não, o outro vai, eu não. É muito isto. Depois, passando aqui para o 2 e para o 8, tem tudo a ver com a questão dos recursos, não é? Uma coisa que me fascinou sempre foi que a casa 2 tinha a ver com dinheiro, mas também tinha a ver com recursos de autoestima, por exemplo, de recursos que a pessoa, o que é que a pessoa se valoriza. E quando eu aprendi isto, eu fiquei maravilhada, mesmo, porque eu nunca tinha pensado nisto desta forma, não é? Então, onde é que também está a autoestima? Está aqui também na casa 2. Enquanto que a casa 8 é a dinâmica do dinheiro dos outros ou dos recursos dos outros, não é? Esta dinâmica aqui poderosa. É uma casa que corresponde a touro e a escorpião. Portanto, o poder e a materialidade, ou termos as coisas materiais, tem sempre. Portanto, normalmente as pessoas que eu conheço que têm, por acaso também lido com muitas pessoas, têm sempre a questão do dinheiro, seja porque têm medo de perder o dinheiro, não é? Ou seja, porque não acham que nunca conseguem ter o suficiente, ou ao contrário disto, não é? Porque realmente lidam muito com o dinheiro dos outros e estão sempre a mexer e estão sempre a lidar com as finanças dos outros. Ou até com heranças, não é? Porque a casa 8 pode ter muito a ver com heranças. Portanto, aqui seria esta dinâmica. Pois a dinâmica da 3 e da 9 seria o quê? Gêmeos e Sagitário. Muito frequente também. Muito frequente também de lidar com pessoas aqui desta, na verdade todos eles, mas estas aqui porque são pessoas mais novas nos anos, normalmente, mas depois lá está, volta-se a repetir com pessoas mais velhas, e troca, não é? É a comunicação e a questão já tive situações em que observei isto, e a questão da sabedoria e também da fé. Porquê? Porque pode ser a pessoa comunicar de uma maneira mais informativa, como é os gêmeos, não é? De uma maneira mais leve, de uma maneira mais quase que não fixa nenhuma coisa em particular, sabe um pouquinho de tudo, ou pode ser na questão de ser um grande intelectual. São pessoas com grande influência da Casa 9 e, por exemplo, Norte-Sul na Casa 9, que são muito, às vezes, elas têm dificuldade em expressar-se de uma maneira simples aos outros, porque elas são pessoas extremamente formatadas para esta intelectualidade superior, né? Para este conhecimento superior. E isso também pode causar uma frustração. Tudo pode, na verdade. Como nós estávamos a ver, Claro. isto é eixo. Então, se uma pessoa está muito conectada com um dos eixos e muito desconectada com o outro eixo, vai criar estes desequilíbrios, não é?
Casa 4 e casa 10 seria Caranguejo Capricórnio, que eu pus aqui o conhecido Casa Carreira, porque Caranguejo é muita mãe, é muita casa, é muito lar, Capricórnio é muito pai, é muito trabalho, é muito a estrutura também, porque é também regido de Capricórnio por Saturno, mas de qualquer forma também vejo isto muito como a maturidade e a criança, não é? A ganharmos maturidade e ganharmos aquela coisa de eu sou capaz de me afirmar por mim, não é? Saindo do lar, saindo do que é concha, não ficando em casa, não ficando preso numa família, num sistema, por exemplo, de. Nós sabemos, nem toda a gente passa por isto, mas nós sabemos que existem muitos sistemas de familiares em que as pessoas parecem que estão presas naquela rede, não é? Então, se calhar, quem tiver esta dinâmica, ou Capricórnio e Caranguejo, ou 4-10, vai sentir muito esta necessidade de sair do ninho, muitas vezes, dependendo do caso. Ou, pelo contrário, se for nó do norte na 4, vai ser de como criar o lar, não é? Como, porque já tem tanta facilidade na carreira, no trabalho, como é que vou criar um lar? Como é que vou criar um ninho e sentir-me em casa, não é? Sentir-me em casa, não estar sempre à procura do que é do que é o meu lar, do que é a minha casa. Também é muito interessante nós refletirmos sobre o contrário das coisas, não é? Aqui. E da 5 e da 11, passamos então para Leão e Aquário, que eu pus aqui muito o foco do leão no brilho pessoal por mim, versus o coletivo, que é pelos outros, pelo coletivo. Eu estou a fazer as coisas para o meu reconhecimento ou para os outros, não é? A pessoa que, por exemplo, tem o sul na 5, vai ter o norte, o nó do norte na 11, vai ter que aprender que só consegue ter uma vida satisfatória e sentir-se bem se estiver a fazer coisas pelos outros, não é? Pelos outros no sentido em que o meu trabalho é um trabalho que beneficia o coletivo, ok? Não é que esteja a falar com as pessoas diretamente, isso é mais ali os gêmeos que falam muito com as pessoas. É mais a minha ação no mundo impacta o coletivo e não há uma coisa só para eu encher o meu bolso ou a minha carteira ou para me sentir com uma autoestima muito elevada porque sou muito bonita ou porque sou muito bonita e as pessoas me elogiam ou porque tenho muito talento, por exemplo, um cantor, sei lá, uma modelo, um modelo, e que é uma pessoa que tem uma imagem, não é, apelativa, e então tudo vai para mim. Essas pessoas até podem ter isto tudo, não é? Ter estas características todas, mas sentirem-se vazias, entre aspas, porque precisam de sentir um propósito naquilo que fazem. E muita gente vai sentir isto, não é? Porque o meu trabalho é para os outros, não é só para mim. Então, esta dinâmica do leão e do aquário é muito presente neste eixo, 5-11. Deixa-me E só, por já agora fim, aproveitar para dar um exemplo aí interessante. Eu acho sim, sim, que sim, vejo muitas diz, vezes Diogo. a traçar carreiras muito com grande projeção, não é? A chegar a grandes patamares e depois chega a um Uhum. ponto onde começam a ajudar as causas, a ser solidários, não é? Seria uma Hum. transição muito interessante, né? Da 5 para a 11, não é? Já Sim, que depois sim. já se conseguiu estabilizar, depois começa a trabalhar e a canalizar muitas vezes o seu reconhecimento para outras ideias mais amplas. Porque, no fundo, faz muito sentido, porque se nós formos a pensar, se são pessoas já conhecidas e se são pessoas que o público já gosta e já ouve e já dá muito valor ao que elas pensam, ao que elas dizem, elas muito rapidamente, se usarem esta influência para o bem, vão conseguir chegar a muito mais pessoas e vão mesmo conseguir fazer diferença no mundo. Por isso é como se o universo, né, maquinasse de qualquer maneira que esta pessoa tivesse esta polaridade para chegar a um ponto da vida em que conseguisse cumprir esta missão, não é? Que esta missão não impacta, por isso é que eu quis explicar isso também nisso, não impacta apenas o indivíduo, ainda que impacte muito, mas também a sua ação no mundo. Então isto é muito mais importante do que nós podemos pensar, o mapa da pessoa, a pessoa fica melhor, sente-se melhor. Não só, não é? Porque depois dependendo de quem é a pessoa que nós estamos a falar, e o exemplo que eu trago hoje é brutal sobre isso também, independente do exemplo da pessoa, da vida que ela leva e da sua projeção no mundo, ela pode influenciar milhares e milhares de pessoas mesmo. Para o bem e para o Mesmo. mal, óbvio, não é? Temos que fazer sempre aqui esta ressalva que a astrologia é uma proposta, mas que muita gente utiliza o seu poder pessoal para fazer coisas e para influenciar pessoas também para coisas que não são boas para elas. E isso acontece, é verdade. E depois temos, por fim, o eixo de 6, 12. Isto foi eu que inventei os nomes ia pôr aqui no resumo, mas eu quero dizer o criticar, e eu sou Sol em Virgem, mas não é no sentido de estamos sempre a criticar. Pode ser, mas é no sentido que estamos sempre a analisar tudo, não é aquela coisa de
termos muito sentido crítico e nos perdermos tanto nestas pequenas críticas. E os peixes, normalmente, eles não são assim, eles já são os que aceitam as coisas como elas são. Os que aceitam os outros com empatia como é, se a pessoa é assim é porque ela teve esta experiência, então tem muito mais aquela coisa de abraçar o mundo, não é? E que também se pode tornar complicada, porque dissolvendo todos os limites, ficam perdidos no meio de tanta coisa, de tanta possibilidade. É um ciclo, são os dois, aliás, signos mutáveis, não é? Mas um de uma maneira de receber mais o outro e o outro de uma maneira de tentar organizar o caos. O Virgem tenta organizar o caos e fica muito frustrado quando não consegue. E Peixes acho que é quase como se já não estivesse a tentar, é quase como se já estivesse a aceitar as coisas e aceitar este plano de uma forma que se rendeu, não é? Por isso é que eu pus aqui criticar versus a rendição. Só que nem uma coisa nem outra no seu extremo é positiva, não é? Nós conseguimos perceber isso. Uma pessoa, vamos fazer aqui uma caricatura, uma pessoa extremamente crítica, que, por exemplo, um chefe, não é? Que está sempre a criticar os seus empregados, que está sempre a dizer tu não fizeste isto bem, não fizeste aquilo bem, isto não é bom o suficiente para mim, também de alguma forma pode não se sentir bom o suficiente, não é? Está sempre a espelhar isso nos outros. E uma pessoa que é completamente que perdoa, não é? Toda a gente e que está sempre a tentar compreender um outro, a ficar envolvido emocionalmente com os problemas dos outros, é muito aquela energia dos peixes, não é? De ter muita empatia, ser muito. Eu aceito toda a gente, também se perde um bocado aqui sem regras, não é? Sem aquela coisa de eu não tenho limites, não consigo discernir. O discernimento é uma característica virginiana. Portanto, as pessoas neste eixo muitas vezes podem ter que passar por um processo de se organizar, muitas vezes, não é? Se for o nó de norte em virgem, o nó de sul em peixes, tem uma ligação com a fé já criada, tem uma ligação com o espiritual. São pessoas que já vêm, elas podem até dizer que não ligam muito a isso, mas elas intrinsecamente são pessoas extremamente espirituais e muito ligadas a alguma forma de crença, não é? A alguma forma de conexão. Então elas podem ter, por exemplo, uma boa intuição e não terem que fazer nada por isso, não é? Elas já vêm com isso. E depois, porque é que tem o nó então, o norte em virgem? Porque precisam de discernimento, organização. Por exemplo, tu não consegues ter uma vida tão tranquila, não é? Se não tiveres o teu dinheiro organizado, se não tiveres o teu trabalho organizado, se não tiveres as tuas horas de, olha, rotinas, por exemplo, que é muito virginiano, as horas de sono, as horas de comer, parece uma coisa parva e que é assim meio inventada, e é verdade, é meio inventada pelo ser humano, esta coisa de termos uma rotina, mas é importante para estas pessoas, porque elas vêm de um mundo pisciano, não é? De todas as possibilidades e de todas as emoções e de rendição, de aceitação. Portanto, é como se tivéssemos que equilibrar aqui estas duas energias, tanto de um lado como do outro. As pessoas que vêm extremamente críticas também, vêm da Virgem, também precisam de desenvolver, por exemplo, a sua fé, podem ter que ter aqui um embate com a espiritualidade, não com a religião, mas com a espiritualidade principalmente, ok? Com o lado espiritual, podem ter que, sei lá, apaixonarem-se por uma pessoa completamente diferente, que as faz ver que elas têm que aceitar, em vez de estarem sempre a analisar e a criticar. Isto é quase como, não é? A vida depois leva-nos aos caminhos e às pessoas que nós precisamos no nosso caso, no nosso percurso especificamente. Mas ias dizer alguma coisa, Diogo? Desculpa. Não, eu acho que é excelente. Tu estás a falar, não é? Essa ideia entre a Virgem e Uhum, o Peixe, a ideia da funcionalidade e a aceitação, não é? Um uhum. é extremamente funcional, a Virgem, e o outro é extremamente da intuitivo. Isso acho que tu falaste perfeitamente, Susana. Então a Sim, estamos pessoa dois com nasceu a num destes lua eixos. nestes eixos, exatamente. Engraçado. Exatamente, a pessoa nasce com um destes eixos e dá uma forma, claro, como a Susana disse, só para reforçar, não é que o resto do mapa também vai-nos dar um enquadramento destas, Super. destas temáticas, não é? Mas de uma forma, hoje falando só dos eixos nodais, cada um de nós está a fazer um destes caminhos, ou de, no caso, um para cada sete, ou da sete para um, ou de carneiro para balança, de balança para carneiro, e aí pode ser da sete para um, mas com outros signos. Então é por isso que Uhum. se calhar depois convém ver caso a caso, não é? Nós hoje claramente estamos a falar de Sim, uma forma mais genérica e global, exatamente. mas é muito interessante depois se vocês puderem estudar e caso já quem saiba astrologia,
tente perceber essa dinâmica no seu mapa, porque provavelmente vai ter grandes insights, não é? Perceber qual é que é esse trajeto que ele Exatamente, está a fazer nesta é jornada. sempre bom vermos as casas e depois os signos e fazermos um pouco da junção das 2 coisas, sim, porque as 2 energias Maravilha. vão estar aí a dar importância à Então vamos natureza. ver agora esse exemplo prático? Sim, vamos. Vamos embora para esse exemplo Pronto, prático. eu trago aqui Antes de primeiro uma espécie de imagem, porque se nós olharmos para estas imagens, várias imagens, nós já conseguimos ver o que é que será, não é? Vamos desvendar o véu, vamos destapar aqui um bocadinho o véu do que é que será isto do eu e do outro, carneiro e balança. É não ter relacionamentos, não é? Porque temos ali 2 pessoas a dar a mão, é expressarmos o nosso lado mais autêntico, é cuidarmos melhor de nós, nutrirmos melhor, é tomarmos as decisões por nós. Temos aqui várias frases que espelham isso. É tudo isto, na verdade. E também mais coisas, ou seja, é estar em relacionamento com os outros, porque realmente a casa 7 é dos relacionamentos e das parcerias. É ter essa predisposição e até muitas vezes, Diogo, em consulta me apercebo é que não é o caminho mais fácil para as pessoas. Muitas vezes eu pergunto à pessoa como é que é ou como é que têm sido os teus relacionamentos até agora. Se a pessoa tiver o nó de norte na 1 e o nó de sul na 7, como eu. E as pessoas dizem sempre que ou estão num relacionamento, mas não foi uma coisa linear, ou não estão num relacionamento e tem sido o grande desafio da vida delas, ou estão a perceber que se focaram muito nos relacionamentos, mas que agora estão a perceber que quando se focam mais em si, não é? Na sua casa um, e naquilo que querem fazer, estão mais felizes ainda. Ok? Estão mais felizes porque não estão focadas do tenho que ter um relacionamento, obrigatoriamente, não é? Sabemos que não é obrigatório e que isto é uma coisa que para a pessoa com este eixo vai ser sempre um tema, o eu e o outro. E porque normalmente, nos relacionamentos que tiveram, quando tiveram um relacionamento, podem ter tido situações aí em que não se escolheram a si próprios. Por isso é que eu coloco aqui várias imagens de escolher o seu lado mais autêntico, escolher o seu lado mais irreverente e não dizer que sim ao outro só porque queremos ficar quase como esta coisa também de balança, não é? Ficar bem, de sermos diplomáticos, de sermos agradáveis, não é? Tenho aqui também exemplos sobre isso, que é o que é que nós precisamos então de desenvolver caso sejamos assim nestes eixos, do 1-7 carneiro balança. Não esquecendo que coletivamente estamos nesta situação, não é? Então para o coletivo isto também é mensagem. Esta informação é retirada aqui do livro da Jane Spiller, que é a minha bíblia para nós neste momento e que me acompanha sempre. Então, o que é que estas pessoas têm que desenvolver? Eu já falei um bocadinho antes, mas vou repetir. É a independência. A independência, coragem. Quando eu digo independência e coragem, são duas coisas muito ligadas ao eu, na verdade. E muito de desligamento ao outro. E isto às vezes é doloroso. Porque quando nós escolhemos ser independentes, vão haver pessoas dos nossos relacionamentos e do nosso passado que não vão tomar isso a bem. E principalmente para estas pessoas com este eixo, porque estas pessoas sempre foram pessoas que cederam pelos relacionamentos, que fizeram algo porque alguém dentro do relacionamento precisava. E é como se nós já viéssemos com esta grande capacidade de perceber e ter empatia nos relacionamentos, e então, para nós, o outro é como se fosse o prioritário. Que isto é um bocadinho estranho, não é? Porque nós estamos a viver a nossa vida e não a vida do outro. Mas é como se em relacionamento nós disséssemos sempre: não, espera, o outro que está aqui comigo é sempre o meu número um, nunca sou eu. Muitas vezes as pessoas que têm este eixo nodal, a sua autoimagem, ela é formada a partir daquilo que os outros acham que ela é. Ou seja, se os outros te dizem que tu és determinada coisa, isto é uma coisa muito profunda, mesmo a nível psicológico. Ou seja, se as pessoas te dizem que tu não és capaz de alguma coisa, se as pessoas te dizem que tu tens jeito para trabalhar em determinada área e tu realmente és uma pessoa que dá muito valor, e são pessoas que dão sempre valor aos seus relacionamentos, sejam familiares, sejam amizades, sejam parcerias, namoros ou casamentos, elas vão muitas vezes criar a sua autoimagem em relação ao que alguém lhes disse, não é? E quando elas se apercebem que não estão felizes ou que estão frustradas neste ponto de quase não saberem bem quem são, não é? Elas vão perceber que, afinal, quem eu sou, a minha individualidade, ela só se começa a sobressair quando eu
desligo, não é? Às vezes é mesmo desligar, às vezes, Sim. não é sempre, mas, por exemplo, no exemplo prático que eu depois vou falar, é mesmo às vezes desligar destas opiniões e cortar com isto, ou seja, perceber que a minha autoimagem não depende do que os outros dizem sobre mim, mas sobre aquilo que eu sei que eu sou e das coisas que eu faço e que efetivamente eu me consigo até superar, não é? Tudo o que eu fazia no passado, ou tudo o que eu fiz no passado pode ser passível de mudança e de superação. Então isto é, a autoimagem está aqui exatamente, a Jane Spiller fala disto neste sentido, ok? Não é no sentido de só de o que é que, quem é que nós somos, mas porque é que nós achamos que somos determinada coisa, pronto, por assim dizer. Pois, isto liga-se com confiar nos seus próprios impulsos. Por isso, a indecisão, à partida, não seria uma coisa que eu diria que eu era, não é? Eu não diria que eu seria uma pessoa indecisa, mas pode surgir, principalmente para pessoas com o eixo 1-7, isso acontecia-me, acontece muitas vezes, a dúvida de si próprio, e não confiar nos próprios impulsos vem muito desta coisa de querer. Não podemos agradar gregos e troianos, certo? Isto é uma verdade universal. Mas às vezes, como o balança quer muito fazer isto, não é? O carneiro já não se importa muito com isso, mas a balança quer. Portanto, se nós vimos de uma casa 7, nós vamos querer manter a harmonia. Mas isso não é possível de fazer sempre. Então, nós muitas vezes, para desenvolver este caminho de casa 1, este nó do norte na casa 1, temos que confiar nos nossos próprios impulsos e não estar tão em cima do muro, não é? Naquela indecisão de tentar agradar. Depois, autointeresse construtivo não é interesse pelos outros, é autointeresse, ou seja, aquela coisa do amor próprio ser algo construtivo e não ser algo que eu vou fazer porque alguém me disse também. Olha, isto também é verdade, ou seja, porque se nós estamos muito ligados nos relacionamentos, nós tentamos ser uma versão para o outro. Pode acontecer. Nós tentamos ser uma versão, como é que eu vou fazer para a outra pessoa gostar de mim? Muitas vezes isto acontece numa dinâmica que a pessoa está a conhecer alguém ou está a entrar num relacionamento, tem este eixo, e então, em vez de se focar em quem é que eu sou, e o outro tem que me ver exatamente como é que eu sou. Não é que se esteja a tentar esconder, mas é eu até posso tentar fazer alguma coisa, não é? E interessar-me pela minha imagem de uma maneira a que o outro goste de mim. E assim, neste sentido, está novamente a ceder ao outro. E não está. Isto é muito subtil, mas na verdade está a tentar quase fazer todas as vontades do outro e não está a fazer as suas. Isto também se liga, como é óbvio, ao tópico seguinte, que é moderação em dar e em doar só ao outro. Porque aquela tendência de fazer tudo pelas outras pessoas, o que é que tu precisas, sejam ações, sejam palavras de afirmação, seja aquelas coisas que nós chamamos de linguagem do humor, não é? Ser a pessoa que tem este lado ativo, não é? Esta parte de dar, e não está a ter este retorno, não é? Mas, no entanto, continua a achar que é assim que tem que ser, porque lá está. Porquê? O outro está sempre em primeiro e não a pessoa. E pronto, e no final disto tudo, o amor próprio, porque o facto de nós estarmos sempre focados nos outros, com este eixo, não nos deixa tempo para nós. Isto é uma realidade. É uma realidade, nós vamos falar a seguir no que abandonar, portanto, o que deixar para trás, que é o sul, e já falámos aqui de muita coisa, não é? Porque, no fundo, se nós nos estamos constantemente a preocupar com os outros primeiro, com o que eles precisam, não vamos ter tempo para olhar para nós e sobre. Nós estamos a concordar com isto que estamos a viver, nós estamos-nos a sentir bem, a anular a nossa vontade, não é? Há um momento em que as pessoas se apercebem disto e coletivamente eu creio que é isto que está a acontecer agora também muitas vezes. Mas a um nível pessoal, quem tem estes eixos, o que é que tem que abandonar? Que é a segunda parte deste tópico. Ver-se através dos olhos dos outros, perde completamente a noção, já falámos aqui de quem é que é. A empatia que se torna debilitante, isto é muito real, ou seja, nós podemos ter empatia, e há muitas frases a circular na internet que dizem isso, que é be kind but take no shit, por exemplo, que é tipo, ser empático, mas não sejas burro ou não sejas tipo parvo e não percebas que estás a fazer-te mal a ti próprio, não estás a fazer bem a ninguém. Porque nós sermos a muleta do outro não é positivo para nenhum dos lados, não é? Nem para nós, que estamos a dar, a dar, a dar, a dar, nem para o outro que está só encostado, não é? Não está a fazer o seu caminho também. Portanto,
cuidado, não é? Com a empatia que se torna debilitante. E ser o senhor e a senhora simpática. Eu aqui vejo muita balança, não é? Aquela coisa do ser diplomático, ser harmonioso, não vou fazer onda, não vou discutir, porque eu tenho que ser sempre o senhor simpático. Não temos, não é? Temos que nos impor muitas vezes. E isso é difícil para quem tem este eixo. Nem todas as coisas, uma mensagem que eu também queria deixar, nem todas as coisas vão ser possíveis de abandonar ao mesmo tempo nas mesmas fases da vida. Nós vamos trabalhando, não é? Tendo este conhecimento e tendo esta noção e sabendo o que outras experiências nos fizeram passar, vamos tentando alterar. Mas não se consegue tudo de uma vez, nem com todas as pessoas, o que é normal. Depois, outra coisa, ser obcecado com justiça e igualdade, porque se algo não é justo e não está igualitário, estas pessoas também ficam muito, muito revoltadas, portanto, sabemos que temos que ter um equilíbrio, não é? E perceber que nem sempre as coisas vão ser assim como nós achamos que é o justo e é o correto. E codependência. Codependência liga-se muito com a questão relacional, dos relacionamentos. Com esta coisa que eu passo muito em consulta, que é, se a pessoa com este eixo estiver sempre agregada aos seus relacionamentos para viver ou para tomar decisões, ela nunca vai conseguir cumprir o seu nó de norte. Ontem em consulta falava disso, ou seja, se nós estivermos sempre a pedir opiniões, a tentar que os outros nos digam o que fazer e a ver-nos muito através dos olhos dos outros e não conhecer-nos por nós próprios, nós não vamos conseguir ser independentes, que é o primeiro ponto a desenvolver. Porque fazer coisas por nós e com audácia, com coragem, com determinação, é muito mais energia de carneiro. Pioneirismo, ser original e pioneiro, não é? Mais pioneiro até, que tem que ser a pessoa que vai, que avança, desligada daquela coisa toda do relacionamento, não quer dizer que não tenham, não é? Não quer dizer que não tenham relacionamentos. Pessoas com este sexo têm relacionamentos e até têm casamentos e uniões, até longas. Pode não ser sempre linear e pode não ser sempre fácil, é verdade, porque tem que aprender isto primeiro, não é? Porque tem que aprender isto primeiro, podem até ter casamentos que primeiro correm mal, no sentido de que, ok, não é correr mal, é passar por uma experiência menos boa para perceber que não estavam a ser independentes, por exemplo, que estavam a viver de codependência, estavam a ser demasiado empáticos e que as coisas não foram mútuas, não é? E depois, então, quando aprendem isto, já as coisas podem ser diferentes. Eu gostava também, Diogo, como estávamos a falar anteriormente, de falar um bocadinho brevemente, porque pronto, o foco da sessão e o exemplo da sessão, por acaso, vai ser um 7, mas do 7-1. Portanto, quem tem nó de norte na 7, nó de sul na 1. Então, o que é que estas pessoas têm que desenvolver? A cooperação, estás a ver que aqui vai ser o contrário. A diplomacia, a cooperação, estarem mais atentos ao que os outros precisam. Às vezes não é por mal que o fazem, mas não se apercebem que o outro precisa de alguma coisa. Aquela coisa de, sem o outro falar, nós já percebemos o que é que ele precisa, não é? O que é que ele está a sentir. E se a pessoa trabalha muito em estar atenta a estes pequenos sinais, já está a caminhar para o seu norte, não é? Já está a caminhar para esta ligação com a balança e com o relacionamento com o outro. Depois, criar situações benéficas para os dois lados, não é? Porque balança e porque casa 7. Como é que ambas partes vão ser beneficiadas mutuamente? Partilhar, portanto, aquela coisa do eu tenho esta informação, eu tenho esta novidade, este talento, guardar para mim, não. Ok? É aquela coisa, pode ser tendência, mas depois a pessoa começa a perceber, não é isso que a faz feliz, não é isso que lhe faz bem, não é? Então começa a partilhar com os outros e começa a florescer. É o que acontece sempre. Exatamente. E ao contrário do que eu disse do olhar dos outros, aqui ao contrário, é ver as coisas como os outros veem, que é muito bonito. É tipo, como é que esta pessoa vê o mundo, não é? Como é que tu vês o mundo? Como é que eu sei como é que a outra pessoa vê o mundo? Tenho que lhe perguntar, tenho que interagir com a pessoa, não é? Tenho que me relacionar e tenho que me preocupar realmente com a pessoa e com aquilo que ela está a dizer e com aquilo que ela está a fazer. E a comunicar, no fundo é comunicar essa identidade. Quem é que eu sou? Não é? Não guardares quem tu és, comunicares a tua identidade. Quem tu és não é algo que deve ser guardado apenas para ti, mas sim partilhado, ok? Então aqui o desafio do eixo ao contrário eles já são bem no lado individual, eles já são formados na sua individualidade.
eles já são formados na sua independência, são normalmente pessoas extremamente independentes. Eles têm que fazer ao oposto, né? Não no sentido de virar tudo ao contrário e serem extremamente dependentes dos outros, no sentido em que conseguem ensinar aos outros a serem independentes também. É um grande superpoder, né? O que é que tem que deixar para Uhum. trás? Excelente. Diz, Diogo. Não, eu ia dizer excelente e agora eu vou continuar a dar a palavra. O que é que ele tem que deixar para trás? Quem vai da 1 para a 7? Exatamente, o que é que tu tens? Que me te interessa pessoalmente, não é? O que é que tem de deixar para trás? Pessoalmente, Alguma impulsividade, por se fazer pensar, talvez quem tenha isto em carneiro ainda seja pior, ainda seja isto mais focado. Quem não tenha pode não ser tanto, mas de qualquer maneira seria aquela coisa do ímpeto, não é? Sem muito pensamento, agir. Então esta coisa da impulsividade é um bocado para deixar para trás. O que eu estava a dizer, já vou repetir, que é não se importar ou não olhar tanto para o que os outros precisam de ajuda. Quando os outros precisam de ajuda, eu não estou a ver, não é que se eu estou focada em mim, eu não estou a ver. Não é que a pessoa não se preocupe com os outros, mas não está a ver naquele momento porque está tão focada em si. Estou tão focada em mim, estou tão focada nas minhas coisinhas, agora o que é que o outro precisa? Eu não estou a ver. Então é isto que tenho que deixar para trás e estar a forçar-se quase a observar mais o outro, a perceber se espera. Porque é que o outro está a agir assim? Muitas vezes são sinais não verbais e tudo, mas ao mesmo tempo sou preciso falar com o outro e perguntar. Aqui, o outro era excesso de empatia, este não é excesso de não empatia, é excesso de estar centrado em si, ok? No sentido em que eu estou muito focado nos meus problemas, muito focado nas minhas preocupações e muito focado no que eu quero fazer, nas minhas dinâmicas internas. Portanto, aqui é descentralizar, não é? É estar em união com o outro. Pois, há aqui uma questão que a Jane Spiller também comenta sobre não ter tão bom julgamento em relação ao dinheiro. Isto pode acontecer, ok? Não para toda a gente com este texto, mas para algumas pessoas. Ter aqui questões também financeiras a entrar, porque a impulsividade ela liga sempre com tudo, não é? Se a pessoa é impulsiva, pode ser impulsiva também claro. com os dinheiros e com as coisas que são transitórias na nossa vida, mas que ao mesmo tempo podem criar aí graves problemas, não é? Como é um e como é individual e como só se conhece assim, nós costumamos dizer que carneiro conhece a si e ainda não conhece os outros, tem muito a ver com porque é que os outros não são como eu sou. Não é? Aquela coisa do epá, porque é que os outros não fazem as coisas assim? Porque é que não são como eu sou? Isto pode também criar uma grande frustração a nível relacional, não é? Porque nós sabemos que não toda a gente, lá está, mais uma vez, tu nasces com um sol, com uma lua em determinadas coisas e tens muita água, ou tens mais o lado emotivo, tu vais ter sempre um lado de empatia, certo? Tu sabes disso melhor do que ninguém. Mas para pessoas, se calhar, que lhes faltes água no mapa, que não é, que não tenham assim tanto discernimento do que o outro está a sentir e nem se preocupam em querer saber, então vão ficar muito ofendidos com os outros, não é? Vão ficar à espera que os outros sejam como eles. E isso não vai correr bem, porque as pessoas não vão ser como nós esperamos. Maravilha. Exato. Sudaninha, acho que já falamos muito destas dinâmicas Ok, e agora nada melhor do que nós trazermos um caso ok, um caso prático, real boa. Vamos a isso. para nós percebermos estas dinâmicas numa vida de uma pessoa bastante conhecida. Ok, então, uma pessoa bastante conhecida. Eu estive a pesquisar várias pessoas e fiquei surpreendida porque havia muita gente que eu não conhecia que tinha estes eixos. Mas eu trouxe a Oprah, porque eu acho que é uma pessoa que toda a gente conhece. Ninguém ia ficar assim, ai, o que é que ela está a falar? E ao mesmo tempo, a Oprah Winfrey é uma pessoa influente, muito rica, mas que, se nós tivermos que definir, se calhar não são até as primeiras coisas que surgem, são a sua empatia pelos outros, aquela coisa, ela estar sempre a dar alguma coisa aos outros nos programas de televisão. As entrevistas dela são sempre extremamente profundas e emotivas e puxam muito este lado pessoal, da jornada de cada um, dos seus desafios. E eu não sabia que partilhávamos o mesmo eixo e partilhamos efetivamente o mesmo eixo nodal e no mesmo signo e na mesma casa. Portanto, eu gostava da ópera, mas eu fiquei ainda mais fã quando vi aqui o mapa dela e quando fui ler profundamente sobre ela. Eu, por acaso, não o tinha feito. Às vezes vejo na televisão a falar e ela conta um bocadinho da história dela e tal. E sabia que ela tinha tido uma infância que não foi fácil, mas não fazia ideia, Diogo, e até vou partilhar contigo aqui algumas coisas que estão disponíveis na internet, toda a gente pode aceder, sobre a vida da Oprah. Não fazia ideia que ela tinha tido um nascimento já conturbado,
O pai, não esteve presente, ainda que a gravidez seguiu e depois deu apoio material à mãe e tudo mais, mas não foi assim tão linear esse apoio. A mãe durante muito tempo criou a ópera sozinha e não só, a mãe como uma avó muito religiosa, que ela teve muito tempo a viver com esta avó e não, como é que se diz? Não era uma pessoa muito carinhosa, era uma pessoa que era, como era muito religiosa, era muito Uhum. rígida e obrigava a saber muitas coisas de cor, era assim, punha muitas regras. Então, tu já começas a ver que a parte da casa 7 da família e esta imersão dela na família, que ainda por cima está em Caranguejo, que tem a ver com também nutrição familiar e também laços familiares, foi muito, muito forte aqui na vida dela e que ela realmente ela tinha que fazer um percurso em que ela se desligasse um pouco disto. Ela, é aquariana e não só é aquariana, como tem aqui um ascendente saturnino em Capricórnio, também um ascendente em Capricórnio, portanto, por acaso também é como eu. E então achei super piada estas coisas. E então ela tinha capacidade de trabalho, e tem, e tinha capacidade de ser muito original, muito irreverente e muito, em algumas coisas, revoltada. Mas imagina, ela tinha muitas razões para ser revoltada. Eu tive a ler que ela foi molestada, violada por pessoas da família dela. Portanto, é assim, uma pessoa que passa por isto, à partida, todos nós ficaríamos chocados e ficaríamos a pensar não vai conseguir ser bem-sucedida na vida, não é? Não vai conseguir sair daquilo, porque aquilo realmente são traumas enormes. Mas a verdade é que a Oprah consegue. Ela estuda, ela chega a fugir de casa muito nova, ela tem uma gravidez precoce aos 14 anos, isto também é um fato muito importante. Esta gravidez precoce foi um escândalo, não é? E os pais não aceitaram e tal, e ela depois acaba por fazer o aborto. Isto está tudo na internet, tudo documentado. E isto é o início de uma questão que nós já falámos anteriormente, que é os relacionamentos inicialmente serem conturbados e a pessoa se aperceber que a pessoa que ela estava apaixonada, que era o namorado da altura, não estava lá para ela, porque ele depois reagiu super mal, não é? Quando ela estava grávida. E então foi aquele choque da realidade. Ela era muito nova, como é óbvio, 14 anos, é uma criança praticamente, era muito nova, mas ao mesmo tempo é como se fosse aquele primeiro acordar, apesar da tenra idade, para esta questão de os outros e eu, como é que eu vou fazer para me afirmar no mundo? E eu acho que ela ter tido esta experiência tão negativa na família, com os primeiros relacionamentos, com esta gravidez que pronto, acabou por ser abortar, tudo isto a levou depois a ter ainda mais força, que é quase uma antítese, não é? Mas é ter mais força e mais determinação para seguir o que ela gostava. Ela era uma excelente comunicadora, desde pequenina, lá está, trazia, trazia esta coisa de influência. Eu acho que Casa 7 tem muito isto também, que é as pessoas com o Norte Sul na 7, como têm grande capacidade de empatia com os outros, vão conseguir chegar aos outros de uma maneira muito empática, certo? E os outros vão se sentir muito envolvidos nesta empatia. E, e a mensagem chega de uma maneira muito honesta. Então é por isso que eu acho que ela tem esta capacidade. Ela tem esta capacidade de tocar as pessoas no seu core. E então ela começou a estudar comunicação, trabalhou na rádio, depois quando passou para a televisão, é efetivamente, não é imediato, mas depois é efetivamente aí que ela se torna bastante conhecida porque lá está, aquariana com umas ideias muito disruptivas, muito inovadoras. O que se sabe até hoje é que ela, lá está, com este eixo nodal, continua ligada à família, mas não quer, desde aquela experiência com a criança, pronto, muito precocemente que ela perdeu, ela tem um relacionamento estável e longo com o seu companheiro, que não casaram, também é uma coisa muito interessante. Ela ter este eixo e ela nunca ter dado valor, ela não quer mesmo. Portanto, nem ter filhos, nem casar. O que é que ela diz em relação a isto nas entrevistas? Que eu achei muito giro, que tem super a ver com a independência, não é? Deste eixo, que é o meu trabalho é o meu foco. O grande segredo para que o meu relacionamento dê certo até hoje é nós sermos pessoas independentes e não nos termos casado, segundo o que ela acredita também. E não quer ter mais filhos, porque para ela, as meninas com que ela lida, que ela ajuda, que ela guia, que ela faz muito trabalho também, assim, em ajudar muitas pessoas com dificuldades e muitas pessoas mais jovens, para ela é como se fossem as filhas dela, é como se ela tivesse esta missão de nó do norte na casa um, de se afirmar, de se desligar do um bocado da parte da família, mas não é só a nível pessoal, não é isto que eu também queria focar, é ao nível de coletivo, porque tudo o que ela está a fazer está a influenciar toda a gente que lida com ela
vai usufruir desta energia, vai se calhar acreditar mais em si, não é? E ela precisou desenvolver esta autoestima, nós não podemos nem imaginar, né, o que é que uma pessoa que passou pela infância que ela teve, pelas dificuldades económicas e psicológicas, tudo e mais alguma coisa, teve que ter força, teve que ter garra para chegar onde ela chegou, não é? Então eu quis trazer a Oprah exatamente por isto, que é um grande exemplo de como é que nós podemos ter um relacionamento, ter uma estabilidade emocional dentro dos relacionamentos, mas nunca perder o nosso foco no que é o nosso trabalho, no que são as nossas prioridades e do que é a nossa independência e quem é que nós somos, sem estarmos a definir pelo outro. E acho que é isso, Diogo. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu acho que estás espetacular, um excelente exemplo, não é? Sem dúvida que se já falaste deste, acho que um panorama maravilhoso, Susana. É muito importante nós termos essas consciências, né? Podemos fazer depois a partir de escolhas muito mais interessantes para a nossa vida. E eu gostaria que tu pudesses fazer tipo um resumo. Então, um ou dois pontos Ok, que é eixo nodal, a importância de conhecer o eixo nodal e essa ideia que tu achas maravilhosa que tu ok. partilhaste, mas convém sempre reforçar que se calhar no eixo, no Norte Sul, nós podemos ir buscar grandes ferramentas, não é? Mais-valias, capacidades, não é? Nesse passado que nós já Uhum. trouxemos adquirido, e depois temos que nos projetar para uma ideia de Norte-Norte. Não sei. Queres partilhar por Exatamente, aí? Diogo. Queres É assim? isso. Resumidamente, para as pessoas não se esquecerem que os nodos, eles são pontos imaginários que marcam este encontro do plano da Lua com o plano de órbita da Terra, ok? E eles ligam a Lua, a Terra e o Sol, não é? E nesta ligação dos luminares com estes planos, nós formamos então estes eixos. Eles estão sempre em oposição. E o Norte-Sul não é, na nossa visão evolutiva, e na astrologia que se faz agora e que se chama evolutiva, não são para desligarmos do nosso passado. O nosso passado é a nossa história, é aquilo que nos formou, é aquilo que nos dá, já nos dá conhecimento adquirido. Portanto, tudo aquilo que nós já somos bons a fazer, tudo aquilo que nós já temos tendência, é para materializar, é para continuar a utilizar na nossa vida. Mas para que não nos deixe ficar estagnados. Como é que nós não ficamos tão estagnados então? Como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos evoluir? Olhando para o nosso nó de norte, ainda que para algumas pessoas a sua importância e o seu impacto seja ainda maior do que para outras, porque depois cada mapa, não é, faz aspectos ou não com os nodos, e aí vamos ter uma influência ainda superior, mas é sempre importante termos como curiosidade e como aprofundamento da nossa jornada, do nosso caminho, da nossa missão de alma, termos aí noção qual o signo, qual a casa, principalmente a casa aqui, para fazermos a conjunção e para percebermos como é que podemos evoluir equilibrando as polaridades, não é? No fundo é isto. Nós somos todos feitos de muitas polaridades, e temos que aceitar isso e temos que viver com isso, mas também podemos aprender a tirar melhor partido disso nesta encarnação, nesta existência, nesta vida. Acho que é isso, Perfeito. Diogo. Eu vou deixar então aqui o Instagram da Susana, não é? Sigam lá, Luminares. Claro que é um Instagram que vocês devem seguir. A Susana partilha com regularidade, faz live com regularidade. Vocês podem encontrar o trabalho dela, entrar em contato com ela através das redes sociais. Susana, será a forma mais simples de entrar em contato contigo será através do Instagram, provavelmente. Sim, Sim. é através do meu Instagram, Então agradecer exatamente. profundamente a tua presença, o teu conhecimento. Reforço, sigam a Susana Luminares, que ela tem projetos muito interessantes no tarot e na astrologia, mas também no tarot, não é? Fazem evento e tudo mais. Então Uhum. continuam a Sim, explorar o trabalho consigo. dela. Quem interessa-se também noutras áreas, mesmo terapias, então sigam. Agradecer-te mais uma vez, Susana, e Obrigada eu, dizer Diogo. Gostei muito. obrigado a todos E aqueles que também estiveram siga o connosco. teu canal. Muito Siga obrigado, o não, canal, exatamente. está muito, muito giro, está muito giro. Eu estou a gostar muito de ver todas as interações. Obrigada a ti, Diogo. Muito obrigado também pela participação de todos, por aqueles que já passaram e por aqueles que vão passar, porque estamos aqui a criar um projeto muito interessante e já está a dar frutos. Então, agradecer a ti que estiveste a ver a vida até ao fim, tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.